Olá a todos. Bem-vindos a mais uma aula de revisão de matemática do nosso curso. Nessa aula a gente vai falar sobre divergência de um campo vetorial e, como fizemos com a aula de gradiente, a ideia aqui é motivar a definição de divergência de um campo vetorial. No caso em questão, a motivação será a partir da eletrostática. Então, nós vamos escrever a lei de Gauss da eletrostática na forma integral, que afirma o seguinte, que o fluxo do campo eletrostático através de uma superfície fechada, que é a borda de uma região R, então, d R é a superfície fechada, que é borda da região R, ela é dada pela carga Q de R, a carga contida na região R, sobre ε0. Essa lei de Gauss, acredito que todos vocês estejam familiarizados com ela, e no caso da eletrostática ela pode ser demonstrada a partir da lei de Coulomb, da definição de campo e do princípio da superposição. Ela também vale no caso da eletrodinâmica, mas aí a demonstração já é muito mais complicada, porque o campo associado a uma carga que se move num movimento qualquer é bem complicado. Já o campo de uma carga em repouso é o campo coulombiano que a gente conhece, inverso do quadrado, radial e tudo mais. Pois bem, então essa é a lei de Gauss escrita na eletrostática. Esse Q de R que está aqui, ele seria dado pela integral de ρdV. Esse ρ não é necessariamente uniforme. Eu estou supondo que não existam cargas pontiformes aqui, porque o ρ de cargas pontiformes é meio complicado. Dá para perceber que fora da carga ele tem que ser zero, mas na carga ele é uma coisa divergente, porque ao integrar em todo o espaço tem que dar o valor da carga que está ali. Isso vai estar ligado com uma coisa chamada função delta de Dirac, que não é exatamente uma função, é uma distribuição, e que nós veremos nas próximas aulas. Mas aqui nós temos um ρ sem cargas pontiformes, é uma densidade volumar de carga, e tem uma região R aqui, e a lei de Gauss é dada por essa expressão. Quem nunca viu, simplesmente aceite que é isso que está aqui. Pois bem, o que eu vou fazer? Eu vou considerar cada vez mais regiões pequenininhas, tendendo a zero, mas tendendo a zero sempre contendo em seu interior um ponto P. Então está aqui um desenho de uma região menorzinha, tem um ponto P, região R, a borda continua sendo uma superfície fechada. E o que acontece? Eu posso escrever esse lado direito de uma maneira mais simples agora, porque essa região é tão pequenininha que o ρ dentro dela é aproximadamente uniforme. E aí eu posso simplesmente dizer que a carga que está aqui dentro é o ρ no ponto P vezes o volumezinho dessa região, que é o que eu escrevi aqui. E aí vocês olham para essa expressão e vão perceber o seguinte, que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, eles vão a zero quando a gente contrair a região R para o ponto P. Esse contrair a região R para o ponto P é uma maneira muito interessante de dizer que a região R vai a zero, mas contendo em seu interior sempre o ponto P. Quando isso acontece, a borda da região R também vai a zero, então o lado esquerdo vai a zero. Mas o lado direito também vai a zero, porque se uma região vai a zero, o seu volume também vai a zero. Então está consistente. No entanto, vocês podiam achar, zero igual a zero não traz nada para a gente. Mas se vocês levarem esse volume para o lado esquerdo, vocês vão perceber uma coisa muito bonita, que embora o fluxo através da borda da região vá a zero, quando a região vai a zero, e o seu volume também, a razão entre esse fluxo e esse volume, quando a região se contrai para o ponto P, não vai a zero, em princípio, vai para o valor de ρ no ponto P, dividido por ε0. É isso que está aqui. Ó. Esse cara, o numerador vai a zero, o denominador também vai a zero quando a região vai a zero, contendo sempre em seu interior o ponto P. Mas essa razão vai para ρ de P sobre ε0. Isso é uma coisa bonita, porque é uma interpretação que talvez vocês não tivessem visto antes, que a densidade volumar de carga, ela no fundo é uma razão entre fluxo e volume. Ela é uma densidade volumar de fluxo. Olha que coisa bonita. Isso ali na eletrostática, mas já que isso está aparecendo
nesse exemplo da eletrostática, isso certamente deve aparecer em outras situações em física. E certamente densidades volumares de fluxo são quantidades importantes. Então, assim como aconteceu lá no gradiente, que a gente partiu lá do campo conservativo, de uma relação entre o campo eletrostático e o potencial eletrostático para definir uma quantidade que a gente chamou de gradiente, de uma função escalar, e que tinha uma interpretação muito bonita, aqui também, esse resultado que a gente acabou de mostrar, que a densidade volumar de carga num ponto P dividida por ε0 é uma densidade volumar de fluxo, nos leva a dar uma definição para uma quantidade que a gente vai chamar de divergência de um campo vetorial. Então, a divergência de um campo vetorial F num ponto P, por definição, é você pegar uma pequena região em volta do ponto P, a região R, pegar a borda dessa região, que é derrom R, que é uma superfície fechada. Tem aqui os elementos de superfície, o n-chapéu é o vetor unitário perpendicular à superfície em cada ponto. E esse campo não é uniforme necessariamente, e a gente calcula o fluxo desse campo através da borda de R e divide pelo volume de R, e toma esse limite. E ao tomar esse limite, a gente vai dizer que isso é, por definição, a divergência do campo vetorial F avaliada no ponto P. Essa é a nossa definição. Ou seja, usando essa definição, aqui a gente já poderia dizer, então, que ρ num ponto P sobre ε0 nada mais é do que a divergência do campo vetorial E no ponto P, com essa definição de divergência. Bom, vamos também calcular a divergência desse campo vetorial F em coordenadas cartesianas, assim como fizemos com o gradiente. E para isso vamos partir da definição. Quando a gente tem a definição de uma quantidade, daí tem que sair tudo sobre essa quantidade. Então aqui nós vamos calcular a expressão da divergência de um campo F em coordenadas cartesianas. Para isso eu preciso desenhar uma região cúbica, e a borda dessa região cúbica são as faces, são as 6 faces do cubo. Eu desenhei aqui pontinhos no meio da face superior e no meio da face inferior. Reparem que na face superior a normal é o Z-chapéu e na face inferior o unitário da normal é menos Z-chapéu. Eu não fiz isso para as outras faces porque ia sobrecarregar demais o desenho. E o ponto que está bem no centro dessa região cúbica é o ponto P de coordenadas x, y, z. Esse pontinho no centro da face superior tem coordenadas x, y, z mais delta z sobre 2. As arestas do cubo são delta z, delta y e delta x, tá bem? Já o pontinho no centro da face inferior tem coordenadas x, y e z menos delta z sobre 2. E eu preciso calcular, então, o fluxo desse campo vetorial através das 6 faces do cubo. Eu vou calcular apenas através de 2 faces do cubo opostas, que são a face superior e a face inferior, que estão indicadas aqui na figura. Pois bem, como isso aqui é um produto escalar, e o n-chapéu ora é z-chapéu, ora é menos z-chapéu, só vai importar a componente fz. Então aparece fz com um sinal positivo aqui e fz com um sinal negativo aqui. Só que na tampa superior eu vou avaliar o fz no centro dessa face, que é no ponto x, y, z mais delta z sobre 2. E na face inferior eu avalio no ponto x, y, z menos delta z sobre 2. E claro, isso aqui está multiplicado pela área da face, porque eu estou calculando um fluxo através de superfícies. Aqui eu deveria ter posto mais 3 pontinhos para lembrar que eu tenho mais 4 contribuições das outras 4 faces do cubo. Agora eu faço uma expansão de Taylor dessa função e depois eu vou fazer a expansão de Taylor aqui também. Pois bem, essa expansão de Taylor nos diz o seguinte: o primeiro termo é avaliar fz no próprio ponto P de coordenadas x, y, z. Eu escrevi P aqui por simplicidade de notação. A primeira termo da expansão, depois desse, é a derivada parcial, porque fz é função de várias coordenadas,
Então, derrom FZ, derrom Z, vezes o incremento. Lembre-se que o incremento é ΔZ sobre 2, vezes o ΔX, ΔY. Aqui é a mesma coisa, só que eu botei uma chave para eu não me confundir, deixei o menos do lado de fora, e quando eu expandi, o primeiro termo é FZ de P, novamente, e aqui vai ter derrom FZ, derrom Z, vezes o incremento, mas o incremento é menos ΔZ sobre 2. Reparem que, e aqui eu deveria botar novamente mais pontinhos, lembrando que esses pontinhos têm a ver com termos de ordem superior e as contribuições das outras 4 faces. O primeiro termo cancela com o primeiro termo aqui, e esse segundo termo se junta com esse outro, menos com menos dá mais, e aí meio com meio fica 1. Ou seja, essa primeira contribuição da face superior com a face inferior nos dá derrom FZ, derrom Z, vezes ΔX, ΔY, ΔZ, que nada mais é do que o volume do cubinho. É claro que aqui eu deveria ter posto mais e alguns pontinhos para lembrar que tem as contribuições das outras 4 faces. E que, aliás, são muito simples da gente imaginar quais sejam. Elas devem ser exatamente iguais a essa daqui, trocando esse Z por Y e por X. Ou seja, vai aparecer derrom FY, derrom Y e derrom FX, derrom X, sempre multiplicadas pelo volumezinho do cubo. Então, a gente obtém, ainda aproximadamente, porque eu não tomei o limite desse cubo se contraindo para um ponto, que seria o ponto P, centro do cubo, mas o fluxo através da borda do cubo é dado por essa expressão. E, novamente, lembro aqui que quando eu contrair o cubo para um pontinho, ou seja, tender a região R para 0, o lado esquerdo vai a 0. O lado direito também, porque aqui aparece o volume do cubo. No entanto, quando eu pegar isso e passar para a esquerda, esta razão no limite não dá 0, dá exatamente essa expressão, que eventualmente, para uma certa função vetorial f, pode dar 0, tá? Mas em princípio ela não dá 0. Então eu tenho que a divergência de um campo vetorial em coordenadas cartesianas é dada por essa expressão, ou seja, é a soma de derrom fx, derrom x com derrom fy, derrom y com derrom fz, derrom z. A gente pode escrever isso de uma maneira mais compacta, dizendo que a divergência de f é esse operador que a gente já conhece, já fomos apresentados a ele, o operador nabla, produto escalar com f. F aqui é fx, x chapéu, mais fy, y chapéu, mais fz, z chapéu. Lembrando que x é ortogonal a y chapéu e z chapéu, que o y chapéu é ortogonal a z chapéu e x chapéu e assim por diante. Nós vemos, por exemplo, que esse termo daqui, quando operar com esse produto escalar no f, no campo vetorial f, somente o termo que tiver x chapéu vai sobreviver. E x chapéu escalar x chapéu é 1, fica derrom x do fx. Não é difícil perceber que os outros termos são derrom fy, derrom y, derrom fz, derrom z. Ou seja, essa soma pode ser escrita de uma maneira bem compacta, dada por div de f igual ao operador nabla escalar f. Então, nós temos aqui a expressão da divergência do campo vetorial em termos das coordenadas cartesianas. Isso vai ser muito interessante para a gente. Eu já comentei que a própria lei de Gauss, então, pode ser escrita como divergência do campo elétrico igual a ρ sobre ε0. E essa é uma das equações de Maxwell na forma diferencial. Nós vamos utilizar na próxima aula um procedimento totalmente análogo a esse para falarmos de rotacional, para definirmos, para motivarmos a definição do rotacional. Só que aí a gente já vai fazer utilizando uma das equações da magnetostática, a saber, a lei de Ampère. Bom, muito obrigado a todos e até a próxima.